Bom, começando aqui mais um dia dos nossos estudos, o nosso tema de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces do capítulo 28. Entramos agora no último item, prece pelos espíritos, preces pelos doentes, né, na verdade. Depois eu faço a correçãozinha do banner. Então, está aqui o nosso hoje, prece pelos doentes e obsedados. E hoje, então, prece pelos doentes, que é o primeiro item que a gente tem aqui para trabalharmos. Lembrando que esse é o penúltimo item do nosso Evangelho e que a partir da semana que vem, lembrando que na próxima quarta-feira é feriado e a gente não vai ter estudo, dia de finados, 2 de novembro, e aí então na próxima segunda-feira a gente faz o último item e faz um balanço do estudo do nosso Evangelho, já iniciando em seguida o estudo do Livro dos Médiuns. Lembrando que a gente preparou uma surpresinha para vocês, então se programem para estarem aqui no primeiro dia do nosso estudo, para curtir com a gente aqui o presentinho que a gente preparou. Bom, o nosso tema de hoje, então, tratando desse assunto tão delicado para todos nós, principalmente por todos nós termos experiências, algumas vezes não tão difíceis, outras bastante complicadas, nessa área da saúde física, na saúde mental, na nossa saúde espiritual, que nos colocam em condições de lutas bastante problemáticas, lutas bastante difíceis para tentar superar essas dificuldades. Eu queria, antes da gente começar a estudar o Evangelho propriamente dito, fazer aqui a leitura de um texto muito interessante de Emmanuel, publicado no livro Leis do Amor, psicografia do Chico, cujo título Causas Espirituais das Doenças. Alguns de vocês devem conhecer, e normalmente a gente faz a leitura desses textos, mas a gente não para muito para refletir. Então hoje a gente vai separar aqui um pedaço, um espaço do nosso estudo de hoje, para conversarmos um pouquinho mais sobre essa questão. Porque quando a gente fala sobre preces pelos doentes, né, ou pela nossa doença, ou pela doença de outras pessoas, ou de, eventualmente, oportunidades que a gente tem de ajudar aqueles que passam por alguma doença, é importante nós entendermos o que são as doenças, por que elas se instalam, de que forma que elas se desenvolvem, de que forma que nós somos afetados por ela, lembrando sempre que doenças para nós podem nos atingir como uma questão de prova, que muitas vezes nos levam a uma certa rebeldia, como também por uma expiação, que para nós é a aceitação de uma dificuldade. Lembrando que a diferença entre provas e expiações para todos nós é que a expiação ela vem para nós como uma experiência corretiva, depois de nós já estarmos conscientes da necessidade de trabalharmos com ela, na necessidade de convivermos com ela para o nosso próprio aprimoramento. Enquanto a prova vem como um teste para o nosso caráter, e nem sempre essas provas são aceitas. Então, geralmente, sempre tem essa característica de rebeldia, quando é uma provação que não é aceita, e normalmente de resignação, quando a experiência vem para nós do nosso próprio planejamento, da nossa própria necessidade consciente para determinadas transformações. Então Emmanuel coloca para nós aqui as causas espirituais das doenças. Quando a gente fala sobre doenças, a gente tem aquelas que nos afetam pelo fato de já estarmos, né? Sim, nesse caso, né, Açúcar, a gente tem aquelas doenças, como eu ia comentar agora, aquelas doenças que surgem como consequência da nossa imprevidência, como consequência da nossa falta de cuidados mesmo com o nosso corpo. E aí então nós nos expomos a determinadas situações. A gente lembra sempre que a nossa presença aqui no nosso mundo, ela por si só já nos expõe
a muitos tipos de dificuldades, né? O nosso corpo físico, ele tem uma estrutura biológica programada para nos dar a oportunidade de interagirmos aqui com o nosso mundo, mas pelo fato de ser um corpo bastante grosseiro ainda e estar também interagindo com um ambiente bastante grosseiro, nós sempre ali causamos lesões, e essas lesões vão se agravando, nos trazendo doenças que até então não tinham nenhum tipo de programação, não tinham nenhum tipo de previsão de surgirem, né? E outras são programadas para nos darem algum tipo, nos trazerem algum tipo de aprendizado. Então vamos aqui, são 10 questões, são 13 questões que Emmanuel traz para nós, e a gente vai então conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Na primeira, Kardec pergunta, né, o que estrutura espiritualmente o corpo de carne? Quer dizer, o que nos dá essa estrutura do nosso corpo de carne dentro do aspecto espiritual? A resposta de Emmanuel: o corpo espiritual, ou perispírito, é o corpo básico, constituído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. Então a gente já começa a ter uma compreensão que o nosso corpo físico segue um padrão, o nosso corpo físico segue uma programação que já vem elaborada no nosso corpo espiritual, que como consequência também traz para nós o molde daquilo que nós temos em nossa mente, em nossos pensamentos. Então é uma cadeia de influências que nós temos, começando desde o ponto inicial mais sutil, que é o próprio pensamento, que é a mente de cada um de nós, se transferindo os registros da nossa mente para o nosso corpo perispiritual, esse corpo fluídico, que ele é bastante plástico e é bastante suscetível a essas influências, que ele pode ser moldado, ele pode ser alterado, ele pode ser consertado, ele pode ser prejudicado, de acordo com o teor do pensamento de cada indivíduo. E aquilo que altera o corpo espiritual, consequentemente, traz consequências nessa relação íntima que se tem com o corpo físico. Então, a gente lembra sempre que quando se fala de uma doença, que ela surge pelo fato de ter uma característica psicossomática, ou seja, aquela doença da mente que se transfere para o corpo físico, e nós temos isso com bastante frequência nos tempos de hoje, devido ao tipo de vida que a gente leva, devido às escolhas que a gente faz, aquele estresse, aquelas situações depressivas, situações ansiosas, sempre nos levam a problemas físicos de saúde, né, que enchem os consultórios médicos em busca de um alívio, em busca de um curativo, sem, entretanto, tratar da causa principal, que é exatamente aquela causa emocional que foi a origem de tudo. E nós temos, claro, aquelas doenças que são simplesmente provocadas pelo ambiente externo, por influências externas, que não segue esse ciclo do pensamento até o corpo físico, mas é uma agressão externa propriamente dita, né? Basta a gente lembrar que o alcoolismo, por exemplo, traz doenças diversas, né, para o indivíduo, como a hipertensão, como cirrose hepática, como aneurismas vasculares cerebrais, enfim, né, nós temos ali vários tipos de doenças que são provocadas pelo uso excessivo do álcool. E aí então percebe-se que não é um indivíduo que se encontra emocionalmente desequilibrado, mas é um fator externo que trouxe para ele determinado tipo de prejuízo. Então, dentro dessa cadeia, né, comidas por excessos, nós temos ali vários tipos, né, de doenças que surgem por fatores externos mesmo, né? O fato de você viver num ambiente poluído, o uso do uso de cigarros, né, o uso de drogas. Então são fatores externos que provocam essas alterações no nosso organismo, que leva, consequentemente, em via contrária, doenças, né, ou sofrimento muito grande para o próprio espírito. Então, o que Emmanuel coloca para nós aqui é lembrando que esse corpo espiritual, ou perispírito, é aquilo que é para nós o sustentáculo desse corpo de carne, né? Então, na segunda questão dessa análise que ele faz a respeito desse tema, ele coloca o seguinte, né, o erro de uma encarnação passada pode incluir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças. De que modo? E aqui ele já traz para nós aquelas doenças que vêm como corretivos, doenças que vêm como limitadores, né? E traz para nós também ali recursos importantes para aprendizagem, para conscientização,
E aqui não são doenças que são provocadas hoje, não são os excessos que chegam, que provocam essas alterações, mas são situações do passado que interferem hoje no nosso corpo físico. Lembrando também uma situação importante, que quando se fala em programação reencarnatória, e o nosso amigo Reinaldo fez um estudo muito interessante sobre programação reencarnatória, lá na Sala Espiritismo Net Brasil, um tempo atrás, e ele colocava o seguinte, né, quais são os elementos que são considerados numa programação, como é feita, onde é feita, durante quanto tempo ela é feita. Então ele trouxe para nós assim, uma visão, dentro do nosso entendimento naturalmente, a respeito dessa programação. E muitas dessas situações que chegam para nós, dessa programação que nós fazemos hoje, que nós fazemos no mundo espiritual antes de reencarnarmos, nós consideramos situações, porque a programação, a gente lembra que ela não é definitiva no mundo espiritual. Não adianta a gente imaginar simplesmente assim, que aquilo que eu programei no mundo espiritual vai acontecer porque tem que ser assim. Ou no meio do caminho eu altero aquilo que foi programado para colocar situações novas. Mas a gente lembra que quando é feita uma programação, nós consideramos as possibilidades. Então lembramos que não é uma programação definitiva, mas é uma programação a princípio, né, a mais básica de tudo que a gente pode colocar, uma programação feita da origem até o destino, mas no transcorrer desse percurso, nós temos ali as mais variadas situações que podem surgir e que nós, conhecendo o nosso temperamento, conhecendo a nossa personalidade, conhecendo o ambiente em que nós nos encontramos, nós colocamos situações possíveis para o caso de alterações. Digamos assim que seriam planos B que nós consideramos para que, caso haja algum desvio significativo em provas ou expiações que são importantes para nós, nós colocamos essas limitações para nos puxarem de volta. Mais ou menos assim, eu espero que a minha programação ela vai ser considerada nessa programação o meu aprendizado, a correção do meu caráter, de uma conduta equivocada que eu tive, de um aprendizado. E aí então eu tenho uma tendência muito forte para desviar para esse ou para aquele caminho, seja nas tendências da violência, seja nas tendências das viciações, da sensualidade, seja lá como for. Então a gente coloca no seguinte plano: se por acaso essa tendência começar a se manifestar com muita intensidade, então um gatilho vai se desencadear, trazendo para mim uma limitação que me traga de volta. Então a matemática que nós utilizamos hoje, esse 2 e 2 igual a 4, é muito diferente no mundo espiritual, porque ali nós temos uma série de variantes que são consideradas para o caso de desvios. Então é muito diferente do que a gente imagina. Eu nasci e aí então eu optei por uma doença que me provocou muito sofrimento. E aí então essa doença veio e eu digo assim, mas estava programado de eu ter que sofrer com ela. E aí então os espíritos vêm nos esclarecer dizendo o seguinte: olha, você tinha a opção de não sofrer por ela, mas como você insistiu nesse mesmo caminho, ela veio como uma opção que você fez para o caso de desvio. Então, na verdade, nós não fazemos uma programação definitiva, fazemos uma programação alternativa em muitos dos casos. E as doenças surgem para nós, muitas vezes, como limitadores que nós escolhemos. E aqui, então, o que Emmanuel coloca para nós é que o erro de uma encarnação pode incluir na encarnação presente uma doença. Predispondo o corpo físico a doenças, quer dizer, nosso corpo vem ali, em algumas situações, preparado para receber algum tipo de interferência da nossa saúde. De que modo? E Emmanuel coloca o seguinte: a grande maioria das doenças, a grande maioria, tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. E aí, então a gente começa a perceber o seguinte, que o nosso corpo físico vem com uma predisposição. E aí, então, o desencadeamento dessa doença vai depender do desequilíbrio que eu mesmo vou proporcionar
para o meu corpo perispiritual. Então a gente lembra que o meu pensamento, as minhas condutas, as minhas ações, são geradas pelas energias que eu emito na minha mente. Essas energias envolvem o meu corpo perispiritual e aí então, deixando ali aqueles pontos que são frágeis, expostos àquilo que já foi programado, eis então que essas doenças surgem. Por isso então que a grande maioria tem causa profunda, mas a grande maioria de nós também não tinha necessidade de se submeter a essa situação. Daí então a gente percebe, como o próprio Kardec coloca para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele coloca as causas atuais das aflições e as causas anteriores. Nessas causas atuais, ele diz assim que a maioria das dificuldades que nós enfrentamos hoje, somos nós que causamos. Ela não tinha que por que existir, ela não estava programada, ela não tinha por que acontecer. Mas pelo fato da gente viver de uma forma tão invigilante, nós simplesmente nos colocamos em risco, nos expomos a essas interferências. Então, desde o início da nossa vivência, agora de uma forma consciente, digamos assim, a partir da nossa juventude, né? A maioria, né, César? É difícil a gente falar de todas. Eu não gosto de usar uma ideia muito absoluta, porque sempre tem situações, como eu coloquei para vocês, variantes que nós desconhecemos. Né? Porque tem situações que surgem no passado. Como Kardec colocou, causas atuais das aflições e causas anteriores. Essas anteriores vêm para nós. E essas aflições anteriores dizem respeito, por exemplo, a uma condição social que você não escolheu. Você nasceu naquele local. Você nasceu naquela família que tem ali uma situação conturbada. Você nasceu com uma doença congênita que você não adquiriu durante a sua vida terrena. Então, esses casos, elas vêm para nós como programadas. Situações e experiências dolorosas fisicamente, socialmente, emocionalmente. Agora, nas causas atuais, ele coloca na balança as causas anteriores e as causas atuais. E ele coloca que as nossas aflições, a grande parte dessas aflições, somos nós que causamos no nosso presente. Elas não deveriam vir necessariamente como programação reencarnatória. Então, simplesmente pelo fato da nossa invigilância, porque a lei de causa e efeito é assim. O mecanismo da vida, ele é muito simples. É aquela história, olha, você planta alguma coisa utilizam-se, né? Nós utilizamos dessa analogia para poder entender de que modo que a lei de causa e efeito atua. Então aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos, ou seja, a forma como eu decido me relacionar com as pessoas é aquilo que eu vou receber de volta, que é a compreensão ou é a rejeição, é a docilidade ou é a agressividade. De repente eu falo assim, todos os meus relacionamentos são problemáticos, que ninguém me compreende, porque ninguém isso, ninguém aquilo. Aí eu começo a analisar e percebo muitas vezes que a minha conduta, que eu acho que é a mais correta de todas, que gera aquele tipo de situação. Algumas vezes uma condição social que era para vir mediana, de repente por causa de uma negligência, por causa de uma ambição da minha parte, por causa de uma irresponsabilidade no gerenciamento dos meus compromissos, eu gero situações em que eu fico endividado, fico com depressão, fico com dor de cabeça, com doenças dessa ou daquela coisa, porque eu optei em viver dessa forma. Então a gente percebe o quê? Que se nós tivéssemos uma vida bem regrada, nós não passaríamos por situações assim. Só que nós não sabemos viver assim ainda, esse que é o problema. A nossa imaturidade espiritual nos expõe às mais diversas situações que nos dão estímulos. E nós optamos pelos estímulos prazerosos sem medir as consequências. Então, eu gosto de conviver assim com as pessoas. Para mim é prazeroso. Mas qual é o preço que eu tenho que pagar por esse prazer? Isso a gente não avalia. É mais ou menos como se nós fôssemos compradores compulsivos e nós comprássemos com cartão de crédito sem se preocupar com a fatura que vai chegar no fim do mês. E a gente é assim, a gente age inconsequentemente, se esquecendo que um dia essa fatura vai chegar. E aí, então ela vai nos cobrar condutas, nos cobrar posturas que nem sempre a gente está preparado para pagar. E aí então as pessoas cobram de nós comportamento, cobram de nós atitudes que a gente fala, poxa, mas eu não sei fazer isso, eu não quero fazer isso, mas a pergunta não é se você quer. A pergunta é como você vai pagar, porque você vai ter que pagar. Então, é assim que a gente percebe o nosso comportamento hoje. E muitas das nossas atitudes geram essas doenças físicas
que nos levam a essa situação sem estarem necessariamente programadas. Agora, muitas delas vêm como opção para o nosso aprendizado, ou seja, uma predisposição para aquela situação, e ela vai acontecer dependendo da conduta que a gente tem. Se eu tenho tendência a desenvolver, por exemplo, uma doença gastrointestinal, e a minha vida sempre foi viver de uma forma inconsequente com a alimentação. Eu comia de tudo, em qualquer quantidade, não me preocupava com nenhum tipo de toxina, nenhum tipo de fritura, nenhum tipo... Não me preocupava com nada. Eu queria comer porque era gostoso. De repente chega uma hora que me dá um problema sério nesse trato intestinal, aí eu vou para o médico e falo, mas doutor, o que aconteceu? Ele falou, você está com essa doença. Mas eu não tinha essa doença, mas agora você tem. Mas e se eu tivesse tido uma vida regrada, uma vida controlada na minha dieta, buscando uma vida saudável e tudo mais, essa doença simplesmente não apareceria. Então, assim, nós temos opções no início da nossa programação e no final nós poderíamos devolver todas essas opções sem utilizar. De chegar assim lá depois do almoxerifado do mundo espiritual e falar assim, olha, tudo aquilo que vocês me colocaram como acessório eu estou devolvendo porque eu não usei. Só que quando nós chegamos lá nós utilizamos tudo. Até o pior. Essa que é a parte mais complicada. Porque a gente vive de uma forma irresponsável. E a gente não se deu conta ainda que nós temos uma vida sustentada por uma programação. O fato de nós sermos espíritos imortais, o fato de nós estarmos aqui de uma passagem, o fato das nossas atitudes nos trazerem depois consequências, a gente não assimilou isso ainda. Na teoria isso é muito fácil. Mas no dia a dia a gente não tem essa preocupação. O Brás colocou, né, fui um baita de um suicida na minha encarnação, né, com um tiro na cabeça foi um preço tão caro que já paguei e ainda pago, né, afetou minha audição e minha visão. Nem sempre, né, Brás, às vezes a gente fica preocupado com a tragédia e de repente a gente opta assim, olha, coloque isso aqui como uma limitação apenas. Eu não matei, eu não me matei, e de repente eu fiz uma opção, olha, coloca essa limitação para que eu possa me manter mais controlado. Seria mais ou menos se a gente pensasse assim, que o Chico Xavier, na encarnação anterior, ele furou o olho de alguém. E aí, então, na encarnação atual, ele desenvolveu uma doença no olho dele que acabou trazendo aquele sofrimento todo. E não é assim. Às vezes é um alerta que a gente precisa ter, porque se você não tiver assim, aquilo que te prenda a atenção, seria mais ou menos assim. Tem um ditado popular que diz assim, né? A mente vazia é a oficina do diabo. Algumas vezes uma doença serve para ocupar a nossa mente. Para fazer com que a gente seja disciplinado, para fazer com que a gente seja perseverante, seja cuidadoso, seja atencioso com tudo isso, sem necessariamente ser uma coisa negativa do nosso passado. A gente tem essa ideia de que tudo na nossa vida é tragédia, tudo na nossa vida é desgraça, que nós nunca prestamos, que nós fizemos do pior na nossa vida, e não é assim. Às vezes uma doença que vem para nós é uma grande lição, muito mais para nos despertar do que para castigar. Mas a gente sempre prefere o lado mais trágico da história, né? O Miguel colocou, né? Então essas causas por invigilância já são de grande proveito para eu ter consciência dos meus erros, para mudar minha atitude e corrigi-los, já aproveitando essa encarnação. Sim, qualquer experiência que a gente tem hoje, Miguel, é para nós um grande aprendizado. Eu sei que eu tenho limitações, eu sei que eu tenho que ter cuidados com o meu corpo físico. Isso para mim, muito mais do que o corpo físico, espiritualmente para mim, isso é um grande estímulo para o meu crescimento. Porque eu vou ser mais cuidadoso, eu vou ser muito mais prudente. Eu vou ter assim, uma série de cuidados, na conduta moral principalmente, né? Porque a gente acha que doença física não tem nada a ver com moral, e tem sim. Moral, por exemplo, para você ter uma ideia, se eu como demais, eu tenho desvio moral. Porque esse desvio moral diz respeito a vícios, e todo vício é moral. Se por acaso eu tenho uma doença venérea, por uma conduta desequilibrada no campo da sexualidade, esse é um desvio moral. Então tudo aquilo que é moral para nós, nos afeta de alguma forma organicamente. O indivíduo que usa drogas, ele é moralmente desequilibrado, ou moralmente imperfeito, vamos dizer assim, que fica de um jeito mais simples da gente entender, porque ele buscou nessas substâncias uma forma de fugir das responsabilidades morais que ele tinha que atuar. Se por acaso eu sofro um acidente, por inconsequência, por irresponsabilidade, é porque eu moralmente não tinha capacidade de conter as minhas tendências negativas. Tudo diz respeito à moral.
não apenas na prevenção das doenças, como na convivência com essas doenças e também no próprio tratamento. Tudo diz respeito à moral, porque nós somos espíritos que vivemos num campo moral. Há aqueles espíritos, por exemplo, bom dia pessoal, no mundo espiritual, que continuam sofrendo ainda as repercussões das suas doenças orgânicas, porque ele acredita que aquela doença ainda existe, não apenas porque ele se via como doente, mas porque as suas tendências continuam ainda presentes na sua consciência. Então assim, eu tenho um câncer no estômago, porque eu comia porcaria, porque eu bebia demais, porque eu fazia isso. De repente ele chega no mundo espiritual e fala, mas eu estou sentindo dor no estômago ainda. Não é a doença, é a tendência do abuso, é o desvio moral que ele tinha, que fazia com que ele continuasse se comportando daquela forma. Eis então aí o grande problema que a gente vive, acreditando que tudo que acontece na nossa vida diz respeito ao mundo físico, e não é. Diz respeito ao campo moral, porque nós geramos isso contra nós mesmos pelas opções que nós fazemos. Então, aquilo que eu fiz no passado, a gente lembra sempre assim. Até o próprio Chico trouxe para nós essa passagem, né? Quando ele dizia o seguinte, que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Essa é uma das frases bem conhecidas no nosso meio, que mostra exatamente isso. Aquilo que você adquiriu como doença, aquilo que você adquiriu como dificuldade, é um direito adquirido, vamos dizer assim. Aquilo não pode ser alterado, você vai ter que aprender a conviver com aquilo, ou aprender a combater aquilo através dos recursos que dispõe. Agora, eu tenho condições de evitar que coisas novas surjam, mas eu não tenho essa preocupação. Às vezes eu fico tão preocupado, revoltado com essa minha situação atual, que eu continuo gerando dificuldades futuras, sem me dar conta que sou eu o responsável por isso. E eu, então, numa encarnação, eu passo ela inteira com sofrimento, com dificuldades e coisa e tal. Quando chega assim, eu vivo de uma forma tão inconsequente, tão rebelde, eu não quero fazer tratamento, ou eu faço tratamento errado, ou eu não me interesso em fazer absolutamente nada, etc. e tal. Aí eu chego no mundo espiritual com um monte de problemas que eu trouxe, problemas morais, desequilíbrios morais, que continuam presentes na minha encarnação futura, e aí na outra encarnação eu volto doente. Aí eu falo assim, mas poxa vida, na encarnação anterior eu passei a minha vida inteira combatendo doenças. E agora eu continuo com essa doença, quando isso vai acabar? Na verdade foi porque eu não soube conviver com ela. Eu não soube lidar com essa dificuldade. Então a gente percebe o quê? Que tudo na nossa vida diz respeito ao campo moral. Então, ou é aquilo que eu posso prevenir, ou é aquilo que eu tenho e posso tratar, e é aquilo que eu posso evitar que aconteça no futuro. Tudo é uma questão de escolhas que nós fazemos hoje, de condutas. Vamos aqui para a próxima questão. O terceiro, né? Calclio colocou, bom dia, falando em doença, o povo brasileiro está bem equivocado. Em uma campanha desequilibrada num site, no lugar da prece ao ex-presidente, deletei no meio do meu filho de 13 anos, né? Eu não sei qual é a doença exatamente que você colocou, Cláudio. Depois você coloca para nós aí para ver qual que é. Né, no lugar da prece ao ex-presidente. Eu não sei qual que é, mas coloca que a gente de repente faz um comentário nesse sentido. O terceiro, né? Sim, o câncer de laringe, mas qual é a campanha exatamente que eu não entendi? Essa campanha desequilibrada. Depois coloca para nós ali. Né? Ah, sim, né? Falando para tratar no SUS e tudo mais. Essas são manifestações de rebeldia, né, que as pessoas têm. Aquela coisa de revolta, né? Infelizmente a nossa natureza ainda é assim. Né? Cada um com a sua dificuldade, já não basta a dificuldade. Então a gente tem que chegar e falar assim, olha, você tem que passar por aquilo também e tudo mais. É mais ou menos aquela postura que nós temos da vingança, que ainda é muito presente dentro de nós, né? Então, quer dizer, a gente não passa por isso, mas deseja que os outros passem. Então, como se ele tivesse culpa do problema sistemático da nossa saúde. Então, por mais que tentemos fazer com que isso aconteça, ele, por exemplo, disponibilizou recursos. Eu não sou adepto do partido dele, mas a gente tem que pensar da seguinte forma: um administrador que faz um trabalho muito sério, um trabalho sério nesse sentido, ele disponibiliza recursos, mas ele não pode controlar todo mundo. Então lembrar, por exemplo, no Nordeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, profissionais que desviam recursos, que são corruptos, isso não é culpa do presidente.
Se todos os profissionais se engajassem, todos os indivíduos envolvidos no campo da saúde se engajassem e fizessem com que o trabalho desse certo, não teria esse problema hoje. Então, às vezes, a gente tenta jogar aquele desejo de vingança para que o outro sofra aquilo que fez sofrer, como se nós fôssemos moralmente capazes de determinar quem vai sofrer e quem não vai. Isso é da nossa imaturidade, da nossa rebeldia. E para nós que conseguimos atingir uma capacidade maior, para nós que conseguimos alcançar um grau de entendimento maior, nós temos que exatamente saltar, passar por cima dessas situações e não nos deixarmos envolver. Porque moralmente nós somos assim. Nós agimos com esse comportamento meio desequilibrado ainda. E as pessoas são assim. Agora, a gente pode interromper esse ciclo. Né? Quer dizer, as pessoas vão fazendo, e como diz para nós o André Luiz, ele diz assim: sejamos nós a estação final do mal. Se essa é uma atitude equivocada, que ela não continue passando por nós, que ela seja interrompida ali. Porque nós temos uma compreensão que as pessoas que se lançam esse tipo de campanha ainda não têm. Já basta a doença. Quer dizer, você tem um câncer, que é uma doença pavorosa. Se você tem uma pintinha na sua pele e você diz assim: estou com câncer de pele, já é um drama para a família toda. Quer dizer, a pessoa, ele passa um drama pessoal, a família passa um drama pessoal, os amigos, as pessoas que gostam dele passam por um drama pessoal, e alguém lança assim: manda ele fazer um tratamento no SUS para se vingar. Quer dizer, nós temos que ter solidariedade, esse tipo de sentimento que falta para todas as pessoas, não é só o povo brasileiro, mas para todas as pessoas. Se você pega um governante que foi irresponsável, corrupto, ele está doente, as pessoas falam: bem feito. Quem somos nós para desejar o mal para as pessoas? Até porque todo o mal que nós lançamos é o mal que volta contra nós. O mal que eu desejo é o mal que um dia chega para mim de volta. Você me desejou mal para alguém? Então sente um pouquinho do gosto daquilo que você lançou. Nós temos que mudar um pouco essa nossa conduta ainda. Mas talvez demore um pouco, porque ainda temos muito que aprender, né? A Ju colocou para nós e você sabe, André, que na minha ignorância eu pensei que era uma campanha política em favor do serviço público de saúde. Depois foi que a ficha caiu, demorou para cair. Ainda a gente tem tido uma repercussão bastante significativa aqui no Brasil, né, Ju, a doença que ele teve, não só ele, como muitas pessoas tiveram também. Campanha contra o tabagismo, que foi lançado, né, pela Rede Globo. E aí, aproveitando essa deixa da doença dele que saiu, a coisa se tornou muito mais clara, muito mais intensiva. Hoje, esperando que isso faça, que isso surta algum efeito positivo na população, né? É uma campanha de conscientização, infelizmente, vindo em alguém de muito destaque e vindo de uma forma bastante cruel, que é essa doença. Mas a gente sempre torce para que ele saiba conviver, que ele saiba lidar com essa doença da melhor forma e que ele e a família dele sejam muito felizes por isso. Não seremos nós aqueles que vamos pisar mais, né, no pé ferido de alguém. Aqui então no item 4, no item 3, quais os dois aspectos da justiça? E a gente fala da justiça nessa questão da saúde física. A justiça na Terra pune simplesmente a crueldade manifesta, cujas consequências transitam nas áreas do interesse público, dilapidando a vida e induzindo a criminalidade. Entretanto, esse é apenas o seu aspecto exterior, porque a justiça é sempre a manifestação constante da lei divina, nos progressos da evolução e nas atividades da consciência. Então, a justiça, a gente lembra, é simplesmente ali a lei divina que nos proporciona aprendizado e correção. Simplesmente isso. No item 4, qual a relação existente entre doenças e justiça? Eu estou fazendo a leitura de um texto de Emmanuel, Causas Espirituais das Doenças, no livro Leis do Amor, psicografia do Chico. Qual a relação existente entre doenças e justiça? No curso das enfermidades, nos diz Emmanuel, é imperioso venhamos a examinar a justiça, funcionando com todo o seu poder regenerativo para sanar os males que acalentamos. Então, aqui mostrando para nós que a justiça, aquilo que é justo, para o nosso aprendizado, para a nossa correção, muitas vezes se manifeste no campo das enfermidades. Ou seja, doenças que vamos chamar, essa justiça que nos coloca frente a frente com aqueles que foram prejudicados de alguma forma, assim como também nos coloca frente a frente com a nossa própria consciência. Algumas vezes eu vejo uma doença e as pessoas pensam assim: mas você está passando por isso porque um dia você fez mal a alguém.
Muitas vezes esse alguém era eu mesmo. Então a doença, na verdade, a minha relação com ela é uma relação muito íntima de mim comigo mesmo. E aí então eu vou aprendendo através dessas limitações. Lembramos que doenças para nós sempre tem essa característica bastante negativa e bastante destrutiva, mas a gente lembra sempre que a doença para nós é uma limitação. Muitas vezes ela nos deixa tão ocupado com os cuidados que evita que nós caiamos, e muitas vezes em abismos viciosos que nós poderíamos cair se tivéssemos ali com a nossa saúde perfeita. Só que a gente não consegue ainda vislumbrar esse campo. A gente sempre vai dizer assim, olha, eu de forma alguma faria alguma coisa se eu não tivesse essa doença. Será? Será que é assim que funciona a coisa? A gente não sabe. Então, tendo essa situação, um freio, exatamente assim dizia. Então, tendo para nós essa limitação, mantendo a nossa ocupação e nos estimulando para o trabalho, para o crescimento, isso para nós serve muitas vezes até para que a gente possa desenvolver um sentimento de compaixão. Porque às vezes eu olho com tanta indiferença para as pessoas, que aí então você acaba se tornando frio. E aí quando você passa por aquela dificuldade, você se torna mais sensível. Percebemos aí que não existe castigo nenhum. Não existe nada que eu tenha feito de errado, é apenas a minha forma de agir perante o mundo. Porque a melhor forma de você vivenciar e aprender a dor do outro é passando pela mesma dor. E a nossa indiferença, o nosso egoísmo, nos levam muitas vezes a situações dessa natureza. A Aninha colocou para nós, a doença sempre vem para o bem. Faz a gente acordar e começar a se cuidar, a reeducar e melhorar na nossa maneira de ver. Só que quando essa doença é muito prolongada, Aninha, a gente perde. No começo ela é sempre assim, não, eu vou me manter equilibrado, eu vou conseguir me sustentar, eu vou conseguir superar. Aí passa um tempo, ela fala assim, olha, estou cansado dessa doença. Aí então a gente se rebela. Infelizmente é assim que funciona, porque a gente não tem paciência e não tem ainda entendimento dessa realidade. Nós não temos entendimento. O que faz o espírito antes de reencarnar-se visando a própria melhoria? Antes da reencarnação, diz Emmanuel, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, olha só, em plenitude de responsabilidade significa conscientemente de tudo que diz respeito à nossa existência, à nossa vida, ao nosso passado, ao futuro que a gente vai programar, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão dos impedimentos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a ponderabilidade da reincidência nos erros em que estamos incursos. Então significa o quê? Advogando em nosso próprio favor, quer dizer, nós buscando então a permissão ou a concessão desses impedimentos, somos nós que pedimos muitas vezes as doenças que nós temos hoje. A gente só não faz ideia. A gente só não sabia, no fogo das emoções, quando a gente faz as escolhas, né? Que a gente fala assim, eu preciso me regenerar, eu preciso me equilibrar. Porque apesar de a gente estar consciente dessas necessidades, consciente daquilo que acontece, a gente nem sempre tem equilíbrio para isso. Até porque a nossa programação, ela é sempre voltada, ela sempre se sustenta naquilo que nós escolhemos no passado. Ou seja, o passado que eu vivenciei me dá uma série de argumentos, ou me dá uma série de experiências que faz com que eu me programe para um futuro mais equilibrado, mais saudável. Só que esses equívocos do passado muitas vezes são sustentados por tantas culpas, ou são permeados com tantas culpas, que a gente já não é capaz de tomar uma decisão serena. A culpa é tão grande que a gente quer escolher o pior do pior do pior para que a gente possa aprender. A gente chega muitas vezes a fazer escolhas, conforme nós já conversamos, em que o indivíduo diz assim, olha, o erro que eu cometi foi tão grave que eu quero nascer cego, mudo, surdo, com deficiência mental e miserável. E sofrer muito para que eu possa me regenerar. Aí os amigos espirituais, muito serenos e conscientes, dão aquele tapinha nas costas e falam assim, vai com calma, escolhe uma coisa de cada vez, porque isso você não vai suportar. E a gente fala, não, pode mandar que eu aguento porque eu mereço. Ele vai dizer, você pode até merecer, mas você não vai suportar, então vai devagar. Então a gente começa a fazer a nossa programação baseados naquilo que é possível nós fazermos, de acordo com as nossas necessidades,
Às vezes sim, Ju, dependendo da culpa. Pega assim uma pessoa que cometeu o pior erro que poderia ser. Tem pessoas que não suportam hoje as suas vidas e cometem suicídio por causa da culpa. Eu fiz uma coisa tão grave, uma coisa tão ruim, que eu não suporto mais viver. A pessoa comete suicídio. No mundo espiritual, elas se dão conta de que aquilo não adiantou nada, ela diz assim, então pode me colocar de volta lá para sofrer tudo aquilo que eu fiz sofrer da pior forma. Ele tenta querer corrigir as coisas com seu próprio sofrimento, só que não é assim que funciona. Não é sofrendo que a gente aprende, mas é produzindo. E essa produção vem também com o aprendizado. E essas são essas doenças que nos trazem aprendizados. Continuando para nós. Aí ele dá aqui uma série de exemplos para nós, né? Que pedem para regenerar-se os intelectuais que conspurcaram os tesouros da alma. Olha só que interessante. Os intelectuais, aqueles que utilizaram a inteligência e provocaram de alguma forma o sofrimento das pessoas. Sejam eles cientistas, sejam eles escritores, que colocaram as suas ideias em prática e trouxeram de alguma forma prejuízo para as pessoas, para a sociedade. E de repente ele volta para o mundo espiritual e percebe todos os erros que ele cometeu. Aí ele é inteligente, ele fala assim, olha, eu criei essa substância, eu criei esse medicamento, eu criei esse equipamento, eu criei essa filosofia, essa teoria, esse sistema, e lancei. E aí, então as pessoas sofreram muito por isso, e eu quero me regenerar. E Emmanuel coloca para nós assim, artífices do pensamento, que malversamos o patrimônio do espírito, rogam em peços cerebrais que se façam por algum tempo alavancas coercitivas contra as nossas tendências ao desequilíbrio intelectual. Ou seja, muitos espíritos, depois de viverem experiências dolorosas no uso da sua inteligência, do seu intelecto, vêm com limitações intelectuais. São aquelas crianças que fazem tratamentos em hospitais, em centros de reabilitação, porque viveram no passado. O livro interessante, Deficiente Mental Porque Fui Um, de Vera Lúcia Marinzec, traz para nós ali uma série de depoimentos de espíritos que vivenciaram várias situações de limitações intelectuais, como por exemplo o autista que o Braz lembrou, aneurisma traumatismos cranianos, síndrome de Down, paralisia cerebral. Então são vários casos que são citados em que espíritos, depois de viverem a experiência com essa limitação, retornam ao mundo espiritual, recobram a sua consciência e trazem o seu depoimento. Tivemos ali um jovem que desencarnou por overdose e o excesso de drogas fez com que ele destruísse o seu corpo físico, optou pelo retorno com uma grande lesão cerebral. Um outro caso de uma mulher que viveu como autista, ela dizia que no seu passado ela foi capaz de criar tantas intrigas que ela não suportava mais a culpa de ter feito tudo aquilo. Então ela preferia vir fechada dentro do seu próprio mundo para não ter que interagir com o mundo exterior. Então cada um trouxe um exemplo. E a gente lembra naturalmente que esses são casos Deficiente Mental Porque Fui Um. E é um livro muito interessante, são capítulos e cada capítulo é uma experiência diferente. Então a gente lembra sempre, todos os autistas fizeram isso? Não. Todas as pessoas que nasceram com síndrome de Down cometeram o mesmo crime? Não. Cometeram o mesmo erro? Não. Então é assim que a gente vê. Então são situações em que normalmente as limitações intelectuais dizem respeito ao uso equivocado do intelecto. É uma relação natural. Por que vai me impedir, por exemplo, de conversar com as pessoas, de expressar as minhas ideias, se eu não cometi nenhum erro nesse sentido, se eu não fiz nada de mal? Então a matemática divina sempre nos proporciona você aprender com a própria experiência. Então se você não é capaz de controlar aquilo que você pensa pela sua inteligência, você se limita a expressá-la. É uma lógica interessante para nós, que Emmanuel traz aqui. O César colocou, além da pessoa querer vir com algum problema, tem o outro lado da moeda, a família dele, que ele vai reencarnar, também vai passar por um dobrado. Nesse caso da família, César, a gente lembra sempre que são famílias que ou estão envolvidas com aquela mesma experiência, para acolher aquele espírito por serem coautores ou copartícipes daquela situação, ou são espíritos que se voluntariam para isso.
mesmo estando envolvidos. Olha, eu sofri aquilo que ele me fez sofrer, mas eu o perdoei, eu o amo e eu quero ajudá-lo na sua correção. E aí então eles vêm, se preparam e recebem aquele espírito, mesmo que eles não tenham que passar por essa experiência difícil. Eles optam isso por amor. Então, temos nesse caso a família, sem dúvida nenhuma, que está envolvida também com essas experiências. Muitas dessas experiências. Algumas são situações pessoais, é uma doença minha. Eu tenho que lidar com isso. Eu tenho, por exemplo, diabetes. E esse diabetes vai limitar a minha ação, vai limitar a minha alimentação, vai fazer com que eu tenha disciplina no ato de comer. E eu me pergunto, mas o que eu fiz no passado para que eu tivesse que passar por isso? Qual é o aprendizado que isso vem me trazer? Lembrando sempre que a justiça divina ela é perfeita. E eu não vou passar por uma doença traumática, dolorosa, se eu não tenho que aprender por isso. Por exemplo, né, Luísa? Comer tortas de café, por exemplo, é um absurdo, né? Então a gente tem sempre que pensar assim, aquilo que você passa de difícil traz para você algum tipo de experiência. Agora, qual é a causa dela? Se a gente começar a especular com a nossa limitação, dependendo da imaginação, da minha criatividade, eu vou explorar um campo bastante perigoso. O Braz lembrou ali uma situação de um possível suicídio, dependendo da situação. O suicídio é algo que gera em nós muita culpa. E como é que a gente pode determinar se foi ou não, se a gente não tem clareza na experiência? Ivone do Amaral Pereira, grande médium brasileira que já desencarnou, foi suicida recorrente. E nas suas obras ela relata não apenas as lembranças do ato, mas as sensações que ela cometeu no passado. São experiências dolorosas. Então, se a gente explorar isso sem ter preparo, a gente vai acabar entrando sempre no campo da culpa. Só o fato de eu pensar que eu fui um suicida, eu vou me considerar ali a pulga do cachorro do ladrão. O pior da espécie, o mais inútil, o mais desmerecedor, o mais desgraçado da história. E na verdade não, de repente eu fui só alguém cometer um erro pessoal e pronto. Não temos por que gerar traumas tão problemáticos assim para nós. Item 7, vamos em frente. Que medidas de reabilitação, falamos dos intelectuais, né? Que medidas de reabilitação rogam os artistas que corromperam a inteligência? A gente pensa assim, mas artistas que corromperam a inteligência? Sim, escritores, músicos, atores, que interpretam papéis, que compõem músicas, que dançam, que geram uma série de imagens na mente das pessoas que são extremamente destrutivas. Hoje nós temos músicas que são criadas com letras pavorosas, com danças extremamente vulgares, que fazem com que as crianças se degenerem, com que as pessoas cantem isso com uma naturalidade absurda. E de repente eles são artistas. Eles poderiam elevar as pessoas. A gente lembra que a arte é a melhor forma que você tem de elevar a alma das pessoas. E de repente você utiliza esse instrumento que é tão poderoso para fazer um caminho reverso, para corromper a alma das pessoas. Né? Eu não quero nem julgar Braz, né? Braz lembrou música sertaneja, né? Eu não quero nem rotular as pessoas, quem é esse, quem é aquele que fez e tudo mais, mas a gente vendo na mídia, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso no Livro dos Espíritos, quando falar, por exemplo, sobre música terrena e música espiritual, música celestial. A gente vai tentar fazer uma comparação entre as duas, a gente vai perceber ali, não apenas com relação à letra, mas com relação a ritmos. Tem músicas que você não entende qual é a letra, mas o ritmo provoca em você uma certa energia, uma certa vibração, que você pode destruir, você pode quebrar, você pode matar, simplesmente pelo fato de estar envolvido com aquela letra. Os atores que interpretam papéis, que mostram para as pessoas um tipo de comportamento equivocado, que acabam destruindo famílias, destruindo a sociedade. Escritores que escrevem romances, poesias, que são extremamente graves no seu conteúdo. E aí então a gente pergunta, quando esses espíritos voltam hoje para o mundo espiritual, qual é exatamente o tipo de culpa que eles acabam sentindo e o que eles pedem para poder se regenerar? Emmanuel coloca para nós, artistas que intoxicamos a sensibilidade alheia com os abusos da representação viciosa, imploramos moléstias ou mutilações que nos incapacitem para a queda de novas culpas. E então pede limitações física, de audição. A gente lembra, por exemplo, Beethoven, que era surdo, né? Beethoven que era o que era, surdo, e a gente se pergunta o que fez um homem daquela
daquela criatividade, daquele talento, não ser capaz de ouvir a própria composição. Viver dentro do seu universo silencioso, não ser capaz de fazer absolutamente nada. Surge uma interrogação na nossa mente, onde a gente fica se perguntando como é que ele pode, né, o que ele fez exatamente. De repente um artista extremamente talentoso, que é cego, um cantor, um escritor, o que será que aconteceu? O que importa é que aquelas moléstias que limitaram as suas ações naquele campo de criatividade serve para ele como um aprendizado. Como e por quê? A gente não sabe, não adianta a gente querer especular que isso vai ser inócuo, vai ser improdutivo. Que emendas solicitam os oradores e pessoas que influenciaram negativamente pela palavra? Inevitavelmente, não dá para deixar de considerar, já comentei com vocês várias vezes, mas a gente fala de novo, porque nem sempre as pessoas que vocês estão aqui na sala estiveram aqui. Tem uma palestrante, Maíse, ela é uma das mais conhecidas na Comunhão Espírita de Brasília. É o tipo de oradora espírita que quando vai fazer num sábado à noite, as pessoas ficam em pé nos corredores para tentar ouvir um pouquinho das suas palestras, pela naturalidade, pela fluidez, pelo conhecimento que ela apresenta. E numa dessas palestras ela dizia o seguinte, né, hoje eu falo pelos cotovelos. E numa das reuniões com os mentores da casa, eles começaram a falar sobre ela. E aí então disseram que você é maravilhosa, que você é genial, que você é muito criativa, que você é muito isso, que você é muito aquilo. E ela então se sentia assim, aquele balão flutuando, né? E aí então eles botaram ela no lugar e disseram assim, mas no passado você não era assim. Porque todas as mensagens que você lança hoje para poder edificar o coração das pessoas, foi feito ao contrário no passado, porque você arrastou muitas pessoas para o abismo. E aí então você as conduziu pelo erro, pelo equívoco, dentro das suas próprias verdades, dentro do seu próprio egoísmo. E aí então ela dizia que foi revelado para ela que na encarnação anterior ela veio com deficiência na fala, ela veio como muda. Então ela veio numa encarnação em que ela destruiu, veio numa encarnação em que ela veio completamente podada da capacidade de se comunicar verbalmente, e depois na outra encarnação ela veio como uma oradora espírita. Então esse exemplo vem claramente para nós. E eles colocam assim, tarefeiros da palavra, que nos prevalecemos dela para caluniar ou para ferir, solicitamos as deficiências dos aparelhos vocais e auditivos que nos garantam a segregação providencial. Ou seja, essa limitação nos serve como aprendizado. E conversando, para quem ouve as palestras do Centro Espírita Leon Denis, transmitidas aqui no Pautalk, tem o Dr. Herman, que é um dos mentores da casa, e aí então, numa oportunidade que eu tive de estar no Rio, fui conversar com ele, e aí então a gente falava sobre a questão do trabalho que é feito dentro da doutrina. E ele me chamou a atenção um detalhe interessante, ele falou assim, grande parte dos oradores espíritas de hoje são aqueles oradores equivocados do passado que pregaram uma doutrina equivocada. E eu falei, interessante isso, né? Ainda bem que eu não estou nesse ponto, né? Aí ele parou assim, deu uma olhadinha para mim, aquela risadinha, né? Falei, então tá, deixa como tá. Quer dizer, se hoje você faz, você se reconstrói, né? Acho que todos estamos, né, Bert? Todo mundo que fala em nome de alguma coisa, todo mundo que transmite alguma ideia, está fazendo agora para aprender a fazer certo, né? E a gente tenta fazer certo, né? Não sei o que foi no passado, não sei o que aconteceu. Eu não errei. Coçou também aí, né? Eu sabia. Então todo mundo se coçando agora. E aí então a gente tenta hoje fazer uma correção de alguma coisa. Eu não sei se eu me encaixo nessa situação, mas por que não? De repente ser também partícipe de alguma coisa negativa, de um passado que a gente teve. De repente aquilo era para mim uma verdade. E eu falava com tanta intensidade, falava com tanto coração, que as pessoas acreditavam em tudo que eu falava. E aí então depois chegou a hora da correção, em que a gente tenta ou passar por essa limitação, ou aprender agora a fazer certo. Melhor aprender logo para não passar pela limitação, né? Mas se isso não for possível ainda, vamos esperar um pouquinho mais até as coisas se organizarem. Continuando para nós,
Pois é, exatamente, César. O que nos garante, eu acho que a consciência hoje, o bom senso, o estudo, é o que nos dá hoje consciência dessa realidade. Hoje nós temos uma doutrina, a gente não fala de doutrina espírita como sendo a salvadora da pátria, mas a gente tem a doutrina hoje que nos dá tanta clareza que eu posso utilizar essa clareza não apenas dentro daquilo que a doutrina me passa como doutrina, mas como conduta moral no meu dia a dia, na minha vida de modo geral. Aquilo que eu falo para as pessoas, o envolvimento que eu tenho sobre elas, a influência que eu tenho sobre elas, me dá hoje a razão, me dá hoje o bom senso. E de repente eu paro e percebo que se eu estou fazendo errado, é melhor não fazer. No passado a gente não estava preocupado, as doutrinas eram equivocadas. Aquela história de eu falar de uma fantasia, falar de uma ideia, pregar alguma coisa que está completamente fora da realidade, mas eu fazia isso com paixão, com amor. E aí eu percebo que eu não fazia isso com a vontade de errar, mas era o meu entendimento que era equivocado, mas nem por isso deixou de me provocar uma culpa. Mas eu tenho esse atenuante de dizer assim, olha, eu fiz, mas eu juro que eu fiz sem querer. Eu fiz acreditando que era certo. E hoje a gente tem um pouco mais de lucidez de falar sobre coisas agora pensando, refletindo, raciocinando. Né? Sabemos que com a evolução descobrimos que muitas coisas que falamos ontem é bem diferente, mais ou menos isso. Exatamente, é. Até hoje, não precisa ir em passado distante, não. Muitas ideias que eu penso hoje, coisa de 20 anos no passado, tenho 42 anos, não faz tanto tempo assim, 20 anos no passado eu pensava diferente. Não era tão distorcido. Mas hoje eu já não falo mais com aquela mesma intensidade que eu falava antes sobre determinados assuntos. Quando eu olhava e falava assim, é assim que tem que ser, é dessa forma que vai acontecer e coisa e tal. Antes eu falava assim, não é bem assim mais, né? Vamos mudar um pouquinho só essa história. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, né, temos a consciência desperta para o certo e errado diferente do passado. É a tendência natural da evolução, né, Brás? Francis colocou, não sei, mas sou ainda um espírita cético no aspecto de se dizer que fulano ou fulana foi aquilo na encarnação passada, né? Tem que ser muito bem preparado para compreender isso. O Francis, qualquer comentário, qualquer afirmação nesse sentido é especulação. A menos que o indivíduo tenha claramente uma revelação nesse sentido, ou lembranças claras que mostrem para ele, fora isso é tudo especulação. Mas nós temos a necessidade de conhecer o nosso passado, de conhecer a nossa história. E quando fala de reencarnação, então, aí a nossa fantasia, a nossa mente, então, é muito criativa. Faraós e Cleópatras pelo mundo afora está cheio. Rei, então, eu nunca vi tantas monarquias no mundo como tem entre aqueles que são reencarnacionistas. Então, qualquer coisa assim, agora você pode, como a gente já colocou, certa vez eu conversava com uma senhora, uma amiga, e eu perguntei para ela assim, eu falei, olha, eu tenho interesse, na época eu tinha muita curiosidade nesse sentido, e dizia assim, olha, eu tenho muita curiosidade de saber o que eu vivi em encarnação anterior. Né? E ela me olhou assim com aqueles olhinhos pequenos, assim, bem serenos, e disse assim, é só você se analisar hoje que você vai saber quem você foi. Não em personalidade, não em nome, não em local, mas em personalidade, em espírito como é. Quer dizer, basta eu analisar aquilo que eu faço hoje, que eu tenho vontade de fazer, que eu tenho medo de fazer, aquilo que me dá prazer em fazer, que eu vou saber exatamente quais são os caracteres da minha personalidade do passado. Então, identificar por nomes, isso é fantasia da nossa parte, que a gente procura, né, fazer isso o tempo todo. Mas quando a gente tem estudo, quando a gente tem equilíbrio, isso para nós é simplesmente o campo de especulação, o campo de brincadeira. Qualquer pessoa que diz assim, olha, né, você se lembra que eu comentei, né, esses dias atrás, que teve um vídeo que passou num programa chamado Mistério do Passado, em que as pessoas disseram assim, olha, porque Chico Xavier foi Kardec. E isso virou um programa com médiums falando assertivamente, não, porque ele era. Primeiro que não faz diferença nenhuma, segundo que a gente não tem nenhum tipo de argumento ou necessidade de fazer isso. Então as pessoas fazem pelo prazer de fazer. Né? A gente tem tanta coisa, tem tão pouco serviço, né? Por isso que é bom a gente ficar ocupado, a gente não fica pensando muito nessas coisas. A Cláudia colocou para nós, se quisermos saber quem fomos na encarnação passada, é só dar uma olhadinha na nossa personalidade agora, né? A natureza não dá saltos, exatamente. Deixa eu ver aqui, o Beth colocou também, né? Foi isso que o Tio falou para mim quando fez essa pergunta, né? Pois é. A gente sempre quebra a cara, né? Quando faz a pergunta certa para a pessoa certa, a pergunta errada para a pessoa certa, né, Betinha? A Aninha colocou para nós aqui no Centro Espírita
que eu frequento, eles dizem isso, né? Olhe para você, e hoje você saberá o que foi no passado. É claro, só que para nós ainda, né, a gente lembra sempre que fazer uma autoanálise, para você dizer assim, olha, eu tinha tal personalidade no passado, para nós hoje é muito difícil, porque a gente não tem a capacidade de buscar um autoconhecimento tão profundo. A gente pega aquilo que é mais grosseiro em nós e já chuta o pau da barraca, né? Já chega e já fala assim, olha, eu fui tal pessoa da pior espécie. Eu lembro que tinha uma colega, que ela era da Wicca, né? A gente lembra que eram as bruxas da Wicca, né? E ela era assim meio espevitada, meio assim, cabeça meio avoada. Aí um dia eu lembro que ela sonhou comigo dizendo que ela tinha me visto assim meio gordo, meio baixinho, encostado no balcão de uma taverna. Aí eu falei, poxa vida, eu achava que eu estava ali num cavalo branco, com uma capa esvoaçante, você me viu gordinho, parado no balcão de uma taverna. Né? Aí não ficou nisso, né? Mas aquilo, no mínimo, foi engraçado. Mas eu não levei isso muito a sério, não, né? Mas ela disse, pois é, né? Pensou que beleza seria, Florzinha? Aquele cara alto, forte, aquele cavaleiro, e passando e as damas assim, jogando lencinho e tudo mais. Ela me viu gordinho ali parado. Deus sabe, né, se estava embriagado ou se não estava. Então a gente começa a ver exatamente essa questão de que a gente não tem capacidade de fazer um autoconhecimento ainda para poder, pois é, né, uma taverna mais conhecida como um boteco, né? Então, assim, o que a gente percebe é que a gente não tem condições de fazer um julgamento, uma análise das características da nossa personalidade, até porque a gente nega muita coisa. Quando eu falo para vocês assim, olha, vocês todos são egoístas, todo mundo vai dizer assim, não, eu não sou tão egoísta assim, peraí, eu não sou isso. Mas todos nós somos egoístas em maior e menor grau. Todos nós somos viciosos de alguma forma. Eu não uso substâncias tóxicas, mas eu tenho vício de comportamento, vício de pensamento. Então é difícil a gente fazer qualquer tipo de análise hoje. Então a gente pega do mais grosseiro. Aquilo que é... Nem sempre, tá, Luiz, engraçadinha, tá? O Miguel colocou, né? Sempre tive muita curiosidade também, mas eu compreendi que se hoje estou aqui, é porque eu errei. Logo sabendo do meu erro, talvez eu não goste, fique depressivo, arrependido. Isso não vai contribuir, irá prejudicar, né? Pois é, a gente sempre tem essa... A vontade de saber é muito grande, né? Mas a realidade é outra. Tem aquela história dos gênios. Certa vez assisti um filme que falava dos djinns. Os djinns eram aqueles deuses muito humanizados que tinha na Arábia, nos contos arábicos, e que os djinns se transformaram nos gênios. E que não existia o gênio bom ou o gênio mau. Existia simplesmente o gênio. E uma das frases, um dos lemas que eram sempre explorados era assim, cuidado com os seus desejos porque eles podem se realizar. Então quando você encontra um gênio e você faz um pedido para ele, ele vai realizar. Mas ele vai realizar do jeito dele. Porque você não especificou. Mais ou menos aquela história, né? Olha, eu quero viver rodeado de dinheiro. E de repente você é aprisionado dentro de um cofre e morre asfixiado. Bem interessante, né? Então são coisas assim que a gente acaba percebendo. Então, conhecer o passado nem sempre é saudável. Nem sempre não é saudável. Tanto que Deus, na sua perfeição, nos proporcionou o esquecimento. Então é assim que a gente tem que reconhecer e compreender. Que providências retificadoras, continua aqui a pergunta, pedem para si próprios aqueles que abraçaram graves compromissos do sexo? A gente falou da inteligência, falou da oratória, falou da criatividade, da arte, e agora a gente fala da sensualidade, ou da sexualidade. Criaturas dotadas de harmonia orgânica, que arremessamos os valores do sexo ao terreno das paixões aviltantes, enlouquecendo corações e fomentando tragédias, suplicamos as doenças e as inibições genésicas, que, em nos humilhando, servem por válvulas de contenção dos nossos impulsos inferiores. E então, muitas vezes, as limitações que nós temos da sexualidade, tanto o homem como a mulher, limitações das mais diversas, deformidades, limitações físicas, servem para poder restringir as nossas atitudes. Então nós fazemos essa opção porque muitas vezes o ato sexual desequilibrado prejudica muito mais a nós mesmos do que as pessoas. E a gente chega cansado, com as nossas energias esgotadas, e diz assim, olha, me ajuda a parar com isso porque eu não aguento mais.
Eu preciso aprender a me controlar, eu preciso me educar. E aí então vem a lei divina e nos concede essas limitações para que a gente possa sempre crescer com isso. 10. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio inferno antes de renascer? Nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, de vez que, em muitas circunstâncias, quais aqueles que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Isso significa o quê? Que nos casos das doenças, eu escolho, por exemplo, eu quero nascer com a síndrome de não sei quem, esses nomes que a gente nem sabe o que é, que me provoca uma degeneração nervosa, que me provoca uma doença digestiva, que me provoca uma doença cardíaca, seja lá como for. Então nós não escolhemos a doença, nós escolhemos a limitação. E a causa dessa limitação, que pode ser genética ou que pode ser provocada, vai nos afetar na limitação necessária para o nosso equilíbrio, para o nosso reequilíbrio. Então nós não escolhemos a doença, nós escolhemos a limitação. E em muitos casos nós nem temos condições de fazer com que isso aconteça, porque ela vem para nós como consequência. São os meus desequilíbrios mentais que provocam essas alterações no meu perispírito, que consequência lesam o meu corpo físico. Nesse caso que foi colocado, por exemplo, por Emmanuel, quando se fala sobre o suicídio ou a delinquência, suicídio quando eu me mato, delinquência quando eu me exponho a riscos que me provocam lesões. Essas lesões muitas vezes me acompanham. E nesse acompanhamento eu trago então limitações que eu não escolhi, mas que vieram como consequências. Armando colocou, na formação do corpo escolhemos se ele nos ajudará em nossa encarnação. Escolhemos quando temos condições de. Como a gente viu aqui, tem situações que nós não temos capacidade de escolher. E aí então as consequências nos acompanham nesse desdobramento, como é o caso que a gente viu. Um documentário interessante do Discovery Channel, que eu até tenho ele aqui, depois eu disponibilizo para vocês, chamado Histórias de Reencarnação. Mostra um garoto que no passado, que ele tinha lembranças, eram crianças que lembravam do seu passado, e aí então, numa dessas lembranças, ele sabia quem ele tinha sido. Ele se via como sendo o seu avô. E o avô era um policial que tinha desencarnado com um tiro no peito no enfrentamento com bandidos, com delinquentes. E essa criança nasceu com um problema cardíaco e ele se lembrava que ele tinha levado um tiro no peito. Então a gente pensa assim, mas ele escolheu aquela limitação ou aquilo veio como repercussão de um desequilíbrio do passado? Isso também vem acontecer. Que a gente escolhe as limitações, muitas vezes a gente sofre as consequências dessas limitações, ou escolhem por nós as limitações quando nós não temos capacidade para isso. Lembrando sempre que as forças do mundo espiritual não são desperdiçadas. Tudo que vem para nós, vem a nosso favor. Por mais negativa, por mais dolorosa e por mais problemática que seja na nossa visão. Para nós aqui, quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias? São aquelas que nós não escolhemos, impostas pela lei divina. Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina, na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversíveis, ou ainda nas crianças problemas, cujos corpos, irremediavelmente frustrados durante o curso da reencarnação, mostram-se em condição de celas regenerativas para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Justo acrescentar que todos esses companheiros em transitórias, mas duras dificuldades, renascem na companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outro tempo, que um dia se cumpliciaram com eles na prática das ações reprováveis e que delinquiram. Interessante isso daqui, que perceba o quê? Que essas limitações vêm para eles como uma internação compulsória num centro de reabilitação.
Quando a gente pega assim, olha, você não quer ir, mas você vai a si mesmo. Aí esperneia, bate, grita, chora e faz, mas vai a si mesmo, mesmo que seja amordaçado e restrito numa camisa de força. Quando a gente reencarna numa condição de não fazer escolhas ou tomado por rebeldia, os espíritos decidem, olha, isso aqui é para o seu bem. Do contrário, você vai se complicar ainda mais. Mas eu não quero, eu não vou, tudo bem, você não quer, você não vai, mas depois a gente conversa, quando você voltar. E aí então ele sofre não apenas as limitações físicas e as dores pertinentes àquela condição, mas também ele vai se submeter ao amor, à assistência, à caridade, que para ele será sempre um aprendizado moral. Miguel, isso aqui fica mais fácil a gente falar no tema livre. Tá? Senão já vai demorar muito para a gente falar, já estouramos o nosso tempo, inclusive. Mas deixa para o nosso próximo. Me lembra numa próxima oportunidade que a gente fala rapidinho sobre isso. Tá? Na manhã, por exemplo, a gente pode falar sobre isso, dá para ter um espaçozinho. Tá? Porque já até estouramos o nosso horário. Só quero acabar de ler o texto aqui. Vamos lá, então. A hora que é amanhã mesmo, a hora que chegar, a gente já coloca aí para nós que de repente dá para fazer um parêntese. A mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Então, primeiro, quer dizer, a minha mente provoca uma doença psicossomática, ou então doenças espirituais no meu dia a dia. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, os que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade, são criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer religação com causas anteriores de existências passadas. Aquilo que a gente falou anteriormente. Que nós geramos doenças que muitas vezes não eram para existir, mas nós criamos pelas nossas próprias condutas. Qual a advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e da alma? Assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo por que os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar, com mais senso de gravidade, a advertência do Mestre: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Então, mais uma vez, esse é um texto do livro Leis do Amor, psicografia do Chico, que eu achei que é bastante interessante. Naturalmente, que Emmanuel fala de uma forma genérica aqui sobre esse tema, que é extremamente complexo, extremamente grave para se tratar, não rotulando todas as doenças, ligando doenças com causas, porque nós desconhecemos, mas lembrando que muito mais do que doenças, nós tratamos de limitações educativas. Então não importa se eu tenho diabetes, não importa se eu tenho um problema intestinal, não importa se eu tenho alergia à alimentação. O que importa é o controle, a disciplina e o aprendizado para poder se alimentar de uma forma correta. E assim a gente vai percebendo que as limitações são importantes para nós. Algumas limitações nos vêm de uma forma temporária, outras nos acompanham durante toda uma existência. E se nós observamos essas patologias, essas limitações, como formas, como instrumentos educativos, a gente vai saber lidar de uma forma muito mais equilibrada do que a rebeldia, a revolta e o desânimo que muitas vezes acabam nos acompanhando, acabam batendo a nossa porta. Então, a gente vai fechar por aqui, meus amigos. Temos aqui ainda a introdução, as preces, que a gente vai até deixar para o nosso próprio estudo. A gente pode falar assim, Nando, tá? De repente é até interessante tratar um pouquinho desse tema, falar sobre o dia de finados, né, que é a véspera desse dia tão especial. A gente fala sobre isso, sim, pode deixar bem lembrado. Então a gente vai deixar aqui esses itens desse nosso livro para a próxima segunda-feira, adiando
adiando mais um dia do nosso estudo do Livro dos Médiuns, porque é importante a gente falar sobre essas preces aqui. Então hoje falamos sobre doenças, e no próximo encontro falaremos sobre as preces pelos doentes, incluindo a nós mesmos. Bom, eu vou passar para a nossa amiga Beth, então, que vai fazer um encerramento para nós. Depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Tá? A Magali colocou: o homossexualismo é visto pelo Espiritismo como uma doença. Olha, Magali, esse é um tema bastante difícil da gente explorar. E, de certa forma, vários espíritas procuram, em seus estudos, em suas exposições, falarem sobre o tema. Alguns colocam como um desvio, alguns colocam como desequilíbrio energético, alguns colocam como isso ou como aquilo. Mas é importante a gente lembrar sempre, que é o que eu acho que é o mais importante para nós, é analisar a conduta do indivíduo do que a sua opção. Porque muitas vezes a gente pensa assim que o homossexualismo é uma doença, mas a gente esquece que o heterossexualismo pervertido é muito mais danoso do que o próprio homossexualismo. Então a gente não fala sobre sexualidade, a conduta sexual. A gente fala sobre a conduta moral do indivíduo. Isso é que é o mais importante para nós. Quanto a analisar a homossexualidade, é importante a gente lembrar que homossexualidade e homossexualismo tem uma certa diferença. Homossexualismo é visto como doença. Homossexualidade é como conduta. E eu prefiro essa parte de conduta. E a gente não sabe qual é a causa. A gente não sabe qual é a história. A gente não sabe qual é a repercussão na vida do indivíduo no presente. Então, falando do nosso ponto de vista ainda limitado, com os nossos preconceitos, com a nossa falta de conhecimento, a gente acabaria sendo muito injusto com todas as pessoas que vivenciam essa experiência ou que analisam dessa forma. Então, muito mais do que analisar como uma doença, analisamos como conduta. E essa conduta que precisa ser educada, tanto para os homossexuais como para os heterossexuais. Que, aliás, a gente não se esquece que a heterossexualidade, o heterossexualismo, ele é muito mais exposto ao desvio de conduta do que a própria homossexualidade. Que a gente tem muitos casais, muitas pessoas que são heterossexuais, que vivem uma sexualidade completamente desregrada, desequilibrada. Enquanto que tem muitos homossexuais que vivem a sua vida íntima de uma forma muito equilibrada, de uma forma muito amorosa, dentro daquilo que vivenciam, né? Estou vivendo isso na família e quero saber como fazer para ajudar aquele que precisa, educando, orientando e amando, e não julgando, não criticando. É a melhor forma que nós temos.